Vocês já imaginaram viver uma vida que não é vossa? Uma vida que simplesmente é meio como uma máscara, vocês se sentem estranhos em relação a todo mundo ou não? É sobre isso e muito mais que nós vamos falar hoje, então sejam todos muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Diana Lucas e aqui eu falo sobre filmes, séries e animações, entre milhares e milhares de assuntos do mundo de cinema. Então se você gosta desse conteúdo, deixe seu like, seu comentário e se inscreva, que isso ajuda muito. Eu tô com uma meta até o final do ano de 1000 inscritos, então toda ajuda é muito bem-vinda. E sem mais delongas, pega essa pipoca, a sua água com açúcar e vamos para o filme de hoje. Dirigido por Robert Eggers, nós estamos a falar de Nosferatu, uma adaptação de Nosferatu, o filme clássico de 1900 e poucos. Esse filme foi lançado em 2024 e ele está literalmente como um dos melhores filmes de terror de 2024, porém eu tenho uma opinião um pouco contrária. Esse filme fala então, assim como o original, sobre Ellen Hutler, que é então uma jovem bem estranha, que tem sonhos bem repugnantes, vamos assim dizer, e metafóricos, que ela sonha basicamente com uma presença que ela considera a morte, que vai casar com ela e ter todo um envolvimento, e supostamente isso acontece desde que ela era muito pequena, porém a verdade é que ela acaba por fazer um pacto quando ela era muito pequena e se sentia muito sozinha, e ela acaba por despertar uma entidade que ela própria não tinha noção do que era na época. E isso tudo termina quando ela casa-se com Thomas, um rapaz de uma família normal, que não é muito bem financeiramente, mas que está a ascender na vida, e ele trabalha com imobiliária, até que o seu chefe então pede para ele ir fazer um contrato com um conde que está muito distante, numa outra região, que supostamente tem uma doença bem complicada e que só pode receber visitas, e ele quer casas bem antigas, meio que ruins, e ele pode pagar muito bem. Só que essa história não termina como o conto de fadas que as pessoas geralmente esperavam. Esse filme me pega de muitas formas, porque eu fiquei bem entusiasmada para ver. Eu vi vários reviews dos meus críticos de cinema favoritos, mas eu fiquei bem decepcionada com esse filme, porque é um filme com uma coloração muito boa, eu acredito, principalmente por contexto do filme. Ele tem uma coloração bastante fria, é um cinza, é um azul bem barrado para o cinza mesmo, ele não tem cores muito vívidas. As vestes todas dos personagens são cores pretas, cremes, é aquele amarelo bem pastel, então não tem cores muito vívidas, o que vai te manter dentro daquele clima e daquela atmosfera toda. O som de fundo também é algo que te mantém naquela atmosfera toda de terror. A performance dos atores também é bem coerente, principalmente porque nós temos atores muito bons nesse papel. Nós temos a filha de John Depp, né, que é a Lily Rose Depp, que ela é fantástica no papel de Ellen. Nós temos o Nicholas Hoult, que ele também é bastante bom, ele faz o papel de Thomas, mas ele também já participou em outros filmes de vampiros e coisas do género, que ele é muito bom. Eu gosto muito de muitos papéis que ele faz e nesse filme não foi diferente. Nós temos o William Dafoe, se não me engano é assim que se pronuncia o nome dele, que faz o papel basicamente de um doutor muito estranho, que é cético, que quer descobrir basicamente o que é que acontece com ela. Eu também gosto muito. E principalmente nós temos então a presença de um outro ator que eu acho fantástico, que é então o Bill Skarsgård, se não me engano é assim que se pronuncia o nome dele, que ele faz então a caracterização e a performance do Conde Olark, que é basicamente a criatura deste filme. Então, tendo em conta esse elenco, eu sinceramente esperava uma coisa maravilhosa, só que eu achei o filme muito monótono. Eu já entendi exatamente tudo o que fosse acontecer, apesar de ser uma adaptação do que eu lembro bastante fiel. Eu vou reassistir Nosferatu, o primeiro filme, para depois dar uma opinião mais diferente. Mas até o momento eu acho que foi uma adaptação muito boa. Eu achei que o filme foi bem bom nesses aspectos que ele se propôs, só que eu não senti um terror propriamente dito. Eu não achei ele simples e unicamente terror, eu achei mais um pequeno suspense com algumas levíssimas pitadas de terror do que propriamente um terror com leves pitadas de suspense, que é o que eu estava à espera. Todo o resto do filme, a caracterização do Conde Olark, eu não achei muito boa, pelo menos até o final, porque na morte dele eu achei bem boa a forma como fizeram, o físico e tudo mais, eu achei muito boa. Porém, todo o resto do filme ele fica sempre entre zonas muito escuras, tu não consegues ver com muita clareza tudo aquilo que fizeram, toda a maquilhagem, toda a caracterização, então acho que isso perdeu-se um pouco a graça. A interpretação da Lily Depp também é muito boa, só que ao mesmo tempo é muito crua. Eu achei que faltou alguma coisa que me prendesse um pouco mais. E por fim, a interpretação do Nicholas também não me cativou tanto. Eu achei ele um ator muito bom, mas eu acho que de modo geral o filme foi muito menos do que aquilo que eu esperava. Eu acho que eu depositei muitas expectativas no filme. Então eu acredito que é um filme que pode-se assistir tranquilamente, não tem excesso de sangue, nem brutalidade assim, à beça, não tem nada disso, é bem tranquilo. Eles ocultam 90% das situações. Tem uma única situação que eu acho que pode ser considerada bem
macabra, entre muitas aspas, eu não achei, que foi a Anna, que é a cunhada da Little Rose, né, que é da Ellen, e ela está a ser meio que devorada por ratos, entre aspas, e é essa situação que eu, assim, achei que podia ser bem mais, sei lá, tipo, extravagante, podia ter um sangue, umas coisas assim, mas não teve nada disso, então esse filme não me cativou muito. Para esse filme eu dou uma nota de 5, porque eu achei ele bem morto, bem vazio, uma tentativa de dinamismo muito fracassada. Eu achei que esse filme é algo que beira a loucura muito mais do que o terror, mas ao mesmo tempo é um filme bem aborrecido, no meu ponto de vista. Se você já viu esse filme, deixa aqui nos comentários se você gostou, se você não gostou. Se você ainda não viu esse filme, eu recomendo, porque um ponto de vista é sempre um ponto de vista e eu espero que tu voltes aqui para me dizer o que é que tu achaste. Se você quer mais a minha opinião, vamos para a parte de spoilers, que por lá eu vou adentrar muito mais a esse filme. É importante para mim ressaltar o facto de eu estar bem expectante a esse filme e ter me decepcionado bastante. Porque eu esperava que esse filme fosse bem mais aterrorizante, vamos assim dizer, mas esse filme acabou por, para mim, ser bem básico. Um tipo de filme bem um pouco menos do que os clássicos dos anos X. Eu estava a esperar algo mais como Psicose, para quem já viu, algo que não precisa necessariamente mostrar brutalidade nua e crua, mas sim algo bem melhor nesses aspectos. Lembrando que nós estamos a falar do diretor do filme A Bruxa, que é um filme muito bom, pelo menos eu gosto, mas eu acho que nesse filme faltaram pequenos pontos. O filme começa basicamente a nos apresentar um sonho da Ellen, que seria um casamento, entre aspas, dela e do Conde Olark, que é o vampiro da história. E durante esse sonho não acontece propriamente nada assim demais, né? Porque depois ela explica melhor o filme, mas o sonho fica um pouco sem contexto. Depois ela acorda assustada e ela descobre que o marido dela conseguiu ganhar uma certa posição, ou vai conseguir ganhar uma certa posição, mas ele tem que ir trabalhar. Até o momento nós vemos a caracterização toda da Ellen, que está muito boa, ela tem um cabelo muito preto, ela tem um tom de pele muito branco, eu achei isso muito bom. E isso vai passando até que ela quer contar ao marido, então, um sonho que ela teve, que também é uma coisa bem macabrinha, porque ela meio que explica que ela casou com a morte e que ela fica a rir dessa situação ao mesmo tempo que parece algo um pouco deprimente, mas ao mesmo tempo é demasiado frio emocionalmente, então tu não sentes nada com aquela situação. É como se tu tivesse um amigo que tenta contar 1500 coisas e tu não entendes nada, então desprendeu-me muito por falta disso, por falta de ter uma certa conexão entre a performance dos atores para com os telespectadores. O filme vai se desenrolando um pouco nisso, porque a Ellen, depois disso, ela começa a sentir a presença do Conde Olark. O Conde Olark sabe muito bem que precisa chamar o marido da Ellen, então ele chama o Thomas para ser o comercializante da casa, não, o imobiliário. O Thomas viaja até a região do Conde e acontece um monte de coisas assim bem estranhas. Ele se encontra com os ciganos na hospedaria, aquilo que é ficar, que acontece toda uma coisa. À noite, enquanto ele está naquela hospedaria, ele vê que os ciganos estão a querer matar um outro vampiro, provavelmente estava ali na região já a fazer a sua festa, mas ele não sabe até que ponto é que aquilo é um sonho ou é uma verdade, até que ele vê os seus pés e estão cheios de lama. Logo nós deduzimos que aquilo realmente aconteceu. Mas enquanto ele está ali, a Ellen acaba então por ter vários pesadelos à noite, ela entra em delírios, às vezes em transe. Isso porque o Conde Olark está a tentar comunicar-se com ela de alguma forma e lhe fazer entender que era tudo uma questão de um laço entre eles. A história vai desenrolando, o Thomas entra para o castelo de uma forma bem esquisita, porque tem uma carruagem no meio da estrada que vai buscar dele, enfim. E ele vai passando algumas noites no castelo sem ele entender propriamente o que acontece à noite, até que ele consegue fugir do castelo e ele vai passar parar a um convento. Enquanto isso, a Ellen então é descoberta pelo Dr. Phil, ou algo do gênero, que é interpretado então pelo William Dafoe, né? Que descobre então tudo aquilo que aconteceu com ela, que é tudo uma questão de um feitiço, entre aspas, uma ligação um pouco mais suprema entre ela e o Conde Olark, ou então, como ele diz, essa entidade maquiavélica pior do que a morte. O Thomas consegue fugir do convento, vai ter com a Ellen, e eles têm meio que o plano de fugir. Enquanto isso, a Ellen, ela tá na casa, se não me engano, do seu irmão mais velho. E a mulher do irmão dela também, que é a Arna, começa a passar por várias outras questões, porque o Conde deixa bem claro a ela: se tu não ficares comigo, tu vais ter que passar por todas essas situações. Eu dou-te 3 noites e dessas 3 noites tu vais ter que escolher entre me chamar de livre espontânea vontade ou então ver todo mundo ao teu redor morrer. E ele começa obviamente pela Arna, que é uma grande amiga da Ellen, que é a única pessoa que não lhe julga. A primeira coisa que acontece com a Ellen é ela ser sugada pelo Conde e posteriormente os ratos vão ficar ali entre o corpo dela e aquela situação que eu vos contei na parte sem spoiler.
A segunda coisa que vai acontecer é basicamente a morte do irmão dela. Porque o irmão dela não consegue resistir à sua esposa e mesmo depois dela ter morrido, ele vai lá e tem relações sexuais com o cadáver, que é uma coisa bem macabra. O Thomas e o doutor, eles acabam por incendiar o corpo e vão em frente. Enquanto isso, lembrando que já estamos ao final do filme, a Ellen então convoca o Condolark, que viajou da cidade dele até a cidade da Ellen de uma forma também bem duvidosa. E ela tomou um veneno. O Conde foi para lá e devorou-lhe, entre muitas aspas, e quando ele percebeu que o sangue dela estava envenenado, ele também acaba por morrer, isso ao amanhecer. Thomas, infelizmente, juntamente com o doutor, eles chegam muito tarde para salvar Ellen, e ela, juntamente com o Conde, eles acabam por morrer. E eu vou-vos dizer, esse filme, ele é bem chato. Tu vais assistir por muita curiosidade, mas provavelmente a primeira vez tu vais gostar, mas tu assistires 2, 3, tu vais te aborrecer muito facilmente. Essa foi a minha opinião, esse foi o filme 2. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários. Se você ainda não assistiu, deixa aqui nos comentários também se você conseguiu entender mais ou menos a história, se você ficou com alguma dúvida. E nos vemos num próximo vídeo.